Boa tarde, povo de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu trago aqui uma palavra de Deus para nós refletir junto essa tarde, que se encontra em João 2, a partir do versículo 1, que vai falar a respeito da transformação da água para o vinho. A palavra de Deus diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma borda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus e disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, e bem que os sabiam os empregados que tinha tirado da água, chamou o mestre-sala ao esposo, disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Queridos, aqui fala a respeito do primeiro milagre de Jesus. A Bíblia vai dizer que durante a festa acabou o vinho, algo que não poderia acontecer naquele tempo das festas. Naquela época, essas festas, os noivos teriam que servir duas coisas com abundância: comida e o vinho. O vinho era algo que não poderia faltar. Aleluia. As nossas festas, aleluia, de hoje, dura em média 2 horas, ou seja, os nossos casamentos hoje duram pouco tempo. E no período bíblico, as festas duram de 7, ela durava naquele tempo de 7 a 15 dias. Muito tempo, né? E vocês e eles teriam que estar servindo o vinho durante toda a festa. Poderia faltar comida, mas menos o vinho naquela época. Era uma vergonha se acabasse o vinho durante a festa. Se do lado, aleluia, eu tenho tragédia que o vinho acabou, aleluia, do outro lado, aleluia, eu tenho uma alegria. No meio, aleluia, no meu coração, Jesus está na festa. Aleluia. Se de um lado eu tenho desespero,
porque o vinho acabou, no outro lado eu tenho tranquilidade, aleluia, porque Jesus está na festa. Algo que não poderia faltar naquele tempo, nos casamentos, era o vinho. E a Bíblia vai dizer que durante a festa, faltou o principal, o vinho. E a Bíblia diz que ali estava a mãe de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos também estavam ali, tinha sido convidado, aleluia. E a mãe de Jesus vai até ele e diz que o vinho acabou, aleluia. E Jesus diz que não é chegada ainda a hora. E ele diz: o que tenho contigo, porque a hora dele não tinha chegado ainda, aleluia. Eu vejo uma confiança grande na mãe de Jesus, porque a Bíblia não relata ela ter ido até ele pedir algo, não. A Bíblia diz que ela vai até ele, apenas comenta que o vinho acabou. E ela se vira, ela vai e fala por, aleluia, os empregados daquela festa, fazer tudo que ele mandar, que ele pedir. Ou seja, uma confiança grande. Ela sabia que ele ia resolver aquela causa. Porque aonde Jesus passava, onde Jesus estava, não permanecia da mesma forma, do mesmo jeito, aleluia. O que eu quero dizer? Convide Jesus para participar da sua festa. Convide Jesus para participar dos momentos felizes com você. Não busque Deus só em momento difícil. Compartilhe com Deus a sua alegria também. Seja fiel com o Senhor. Não queira buscar o Senhor só em momento de provação, momento de luta, não. Jesus ele só entra onde você abrir, onde você permitir para ele. Ele bate na porta, mas se você não abrir, ele não entra, ele não invade. Faça que nem fizeram aqui nessa festa, convidaram Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus manda, aleluia, aqueles empregados encher aquelas talhas de água. Depois de toda cheia, ele manda servir, aleluia, para os convidados. E ali tinha muita gente famosa. Aí eu acho interessante que o mestre Salles fala para o organizador daquela festa, o esposo, que muitas festas por aí que eles tinham ido já, vamos dizer assim, primeiro era servidozinho bom. E quando estava todo mundo bêbado, vamos dizer assim, já embriagado, que tinha bebido muito, era servido o vinho de segunda, vamos dizer assim. Ou seja, porque o povo não tinha mais o paladar, porque estavam todos embriagados. E ele diz assim, aqui foi o contrário. Aqui deixaram o melhor vinho para servir por outro. Ou seja, o que Jesus faz é bem feito. Jesus não faz nada pela metade. Jesus, ele faz tudo por completo. Mas para isso, amados, tem que confiar. Para isso tem que dar crédito. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Para isso, temos que colocar a confiança no Senhor. Porque Ele jamais vai invadir nosso íntimo, invadir nosso coração, se nós permitir antes. Amém? Que Deus abençoe a cada um.